O Francis colocou aqui o HP não lava pés. Se tem pau, deve ter sexo. Como assim? Não entendi. Lucas Gonçalves. Ok. Lucas está respondendo no dia 30, né? Verdade, Lucas. Apóstolo Paulo influenciou a igreja dos... Boa noite, Scania, e todos os chats. Se somos todos aqui, rapaz. Somos o todo. É o que? Panteísmo, não é? Panteísmo que pensa assim. Vamos dar as boas-vindas aqui ao nosso amigo Edson Gomes. Seja bem-vindo, rapaz. Até que enfim, hein? Até que enfim, rapaz. Estou conversando com esse Edson. Olha aí. Eu já estava quase dormindo, hein? Atendi seu convite aí. Foi mesmo? Mas, rapaz, seja bem-vindo, rapaz. Esse canal aqui é um canal que recepciona um coração grande, recepciona as pessoas, e mesmo que elas pensem diferente, né? Mesmo que elas apresentem seus contrapontos, mas a gente sempre tem feito essa cortesia de minha parte, e acredito também que a parte dos demais, do Cris e do Francis, né? Sempre preservado essa lianesa, urbanidade com todos aqueles que entram aqui. Seja bem-vindo, boa noite, faça suas considerações iniciais aí. Grande Edson. Bom, boa noite. Para quem não me conhece, sou Edson Marcionita, tá? E o que é ser marcionita, né? É realmente aquele que segue a Bíblia de Márcio, né? Feita no ano 120 da nossa era cristã. Eu ajudei, né, na reconstrução da Bíblia marcionita e eu tenho ela comigo, né? Então, eu sou um daqueles que defende o marcionismo, porque o Márcio, ele foi o autor da primeira Bíblia, foi totalmente massacrado, seu nome foi lameado, né? Isso. Seu nome foi lameado pela patrística, né? Então, o Tertuliano escreve 5 livros contra Márcio, e ele não tem defesa, né? Porque ele já havia morrido. Eu espero, a minha pequena voz humilde, ser a defesa do marcionismo, né? Agora, eu não venho falar sobre o marcionismo, eu vou tentar colocar um pouquinho da minha posição sobre o tema aí que o Scania coloca aí. Para nós, marcionitas, o Deus do Velho Testamento não tem nada a ver com o Deus do Novo. O Deus do Novo, ele fala assim, crescer e multiplicar-vos, né? Tá dando um eco aí, eu não sei por quê. Deve ser o seu aí, viu? É o seu, com certeza. Já foi agora, já resolvi. Então, veja bem, crescer, multiplicar-vos e povoar a terra. Acontece o seguinte, que esse mundo aqui, posso dar uma introdução para... Esse mundo aqui é um mundo prisão, claro. Tá? Ele fala assim, eu mato, eu filho, eu faço reviver, não há ninguém que escape das minhas mãos. Então, ele fez esse mundo para aprisionar o homem aqui, tá? Por que ele faz com que o homem seja aprisionado? Porque existe uma hierarquia de alimentos, vai? Vamos supor, os animais comem os vegetais, né? Os animais comem os vegetais, nós comemos todos os animais, e quem come a gente? É exatamente esses seres. Eles se alimentam, né? Justamente dos nossos piores sentimentos. Por que eles criaram o inferno lá? Para que e eles deram uma lei que ninguém consegue cumprir para jogar esse pessoal no inferno, para lá ter aqueles sentimentos horríveis de dor, de temor. Então, esses sentimentos, essas ondas negativas, alimentam ele. Será que eu estou imaginando? Não estou. Porque no Velho Testamento ele diz o seguinte, que a ira desse Deus é aplacada com odor de sangue queimado. Então, o que ele quer? Ele falou, para nós procriarmos e enchermos a terra. Ele está interessado nessa criação, essa procriação instintiva, porque ele precisa de corpos para ele colocar a alma. Porque ele falou assim, eu mato, eu firo, eu faço reviver, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Se termina a procriação, o ciclo dele termina. Se terminar a procriação, o ciclo dele termina. Ele não tem mais o que fazer para colocar as almas
para reencarnarem aqui. Então, Paulo, ele fala assim, ó, é melhor que o homem fique como eu e não se case. Se o pai tem uma filha virgem, é melhor que a conserve dessa maneira. Porque a procriação é coisa, a procriação instintiva é coisa dos arcontes. E a maioria, 90%, praticam o sexo instintivo. Tem pessoas que têm um filho, por exemplo, ou uma filha, e ela cresce e eles não estão nem aí. O que eles querem é que essa pessoa cresça, quando tem uma boa intuição, cresça, estude, tenha um bom casamento, tenha um bom futuro. É isso que eles querem. Mas eles não sabem que a cada filho que se coloca aqui na Terra, vem consigo uma alma. E essa alma está lá, aprisionada lá. Ela reencarna aqui. Então, ela devia ser tratado não como filho, somente como um filho, no ato de uma criação instintiva, mas você analisar que aquela alma que você trouxe na Terra carece, e que seja mostrado para ela a verdade. Porque então é melhor deixar onde ela está. Para que trazer ela sem ter finalidade nenhuma? Existe no Evangelho Secreto de Maria Madalena uma senhora que disse para Maria Madalena, eu não vou procriar, eu não vou ter filho. Maria Madalena falou, fizeste bem, ok, melhor assim. Aí veio outra e disse assim, Maria Madalena, eu vou ter filhos, mas eu vou ensiná-lo ele a entrar no reino dos céus. Maria Madalena falou, fizestes melhor ainda. Agora, se você procria com a finalidade de ter uma criança, sabendo que iriam ser reencarnado, que você precisa mostrar a ele o reino dos céus, você está livrando aquela alma. Você está ajudando aquela alma. Agora, se você procria por instinto, que nem 99% faz, deixa aí ao léu, e não dá nenhuma orientação religiosa, faça o que você quiser, então aí Paulo é totalmente contra. E quanto ao tema amar suas esposas, Paulo, o Crespo, nunca falou de sexo. Então, isso aqui não envolve sexo nenhum. O que ele fala assim, ele comparou, amem suas esposas como também a igreja. Será que Crespo tem contato sexual com a igreja? Que tipo de amor é esse? Esse é o amor incondicional. Então, veja bem, não é retratado em lugar nenhum sexo e procriação. Tanto é que eu vou deixar bem claro que a procriação instintiva, por instinto, é condenado. É condenado pelo próprio Paulo, e eu não vejo Cristo ou Crestos aceitar isso ou dizer isso nas suas palavras. Então, sexo é uma coisa que inteiramente aqui desse mundo, desses arcontes, eles colocaram isso para procriar mesmo. Você pode ver que toda alma vivente procria instintivamente, e o homem também, se ele também procriar pelo seu instinto de procriação, sem ter a mente, que aquele filho que ele vai trazer uma alma que deve ser orientada, então você está contra Cristo e está contra o ensinamento de Paulo. Então, se você não tem essas condições, faça o que Paulo falou. Se você faça como eu, né? Ou seja, se você não é casado, não procure casar. Se um pai tem uma virgem, deixa ela desse jeito. Porque se você casa, no momento que você casa, você já divide a sua opinião entre seguir a Deus e seguir o seu marido. E na maioria dos casos é seguir o seu marido. Deus fica em segundo plano. Então, mas a salvação é individual. Eu estou lendo aqui o
a nossa reconstrução da primeira Bíblia. Então, reconstrução da primeira proposta de Cano por Marcião. E aqui eu estou em Efésios 5. O que eu acho interessante aqui é que do versículo 1 ao 10 não foi atestado. Aí temos aqui o 11, o 12, o 13, o 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 não atestado. 22, 23, 24 não atestado. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. O 33 não foi atestado. Como é esse processo aqui de um versículo ter sido atestado ou não nessa literatura aqui? Antes de você responder, deixa eu dar as boas-vindas aqui ao nosso amigo Filho da Luz. Seja bem-vindo. Essa casa aqui é sua também. Se consegue me ouvir aí, dê um alô. Se puder ligar a câmera, é melhor, viu? Mas mesmo sem a câmera, você é bem-vindo aqui. Boa noite. Eu vou pedir desculpas ao Scania e ao público, porque eu fui pego de surpresa pelo convite aí seu através do Edson, e eu estou totalmente espatifado, sem condições de aparecer na câmera. E além de eu estar no celular, que tem uma péssima câmera frontal, né? Aí ficaria tudo esbranquiçado. Assim. Então, mas da próxima eu prometo que eu abro a câmera, não tenho nada contra isso. Mas eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de eu falar, né? Inacreditável. E agradecer aqui esse canal e ao Scania aqui. E olha, eu vou em primeira mão, hein? Vou falar uma coisa aqui, amanhã vai ter gente de bico aí comigo. Mas eu não me importo, tá? É a verdade, eu sei lá, vai ter gente chateada, mas olha, o Scania e a Multiversal me tiraram da religião de uma vez. Isso é fantástico, acabou com a minha religiosidade e eu reagi, você viu que no primeiro momento eu reagi fortemente, mas é uma coisa meio que carnal, foi carnal a reação, entendeu? O Scania, não teve como não ser, né? E aí o que aconteceu? Eu agradeço imensamente porque acabou a minha religiosidade, graças a Deus. Mas me explica isso aí, meu amigo. Como foi isso aí? Então, veja bem, porque eu sempre tive uma... Na verdade, antes de ser cristão, eu já tinha passado por outras espiritualidades, entendeu? Até pelo judaísmo, por orientais. Mas eu me agarrei de uma forma, né, no catolicismo principalmente, que eu virei um religioso por muito tempo, né? E aí, quando vem o Scania e a Multiversal mostrando todas aquelas contradições e que existem mesmo, ele tem toda a razão. Eu me rebelei profundamente, mas é a minha carne, né? É a minha carne religiosa se rebelou. E isso, aos poucos, foi dissolvendo. Não a fé, vejam bem, não a fé, fé espiritual. Agora, essa religiosidade que eu acho insuportável, né? Porque religioso, eu vou dizer, se Jesus estivesse aqui hoje, ele diria assim, ó, os ateus, para os religiosos cristãos, para os cristãos, os ateus vos precedem no reino de Deus. Tenho certeza que ele diria isso na cara dos cristãos, todos reunidos, igual imbecis, querendo, Jesus, estamos aqui. Os ateus vos precedem. Ele viraria as costas para ele ir para o encontro dos ateus, dos orientais, de quem tem mais fé, quem tem mais moralidade. E os cristãos não têm moralidade nenhuma. É uma coisa vergonhosa. Eu assisti um vídeo agora de um filósofo chamado Matheus Benites. É um rapaz jovem, não sei se você conhece, se alguém conhece. Eu vou até pedir a autorização para eu reproduzir no meu canal. Ele está provando que a moralidade não tem nada a ver com Deus. É claro que não tem. E você não pode vincular
a moralidade com a espiritualidade. Porque senão a espiritualidade se torna um meio e não um fim. Né? Os religiosos, eles se vinculam, mas só que eles, como o Christopher Hitchens, né, aquele ateu famoso que morreu, né? E os idiotas, os cristãos dizem que foi praga de Jeová, sei lá de quem, né? Coitado, né? Mas o Christopher Hitchens dizia assim, se há Deus, tudo é permitido. Olha a complicação, contrariando quem é o Dostoiévski, né? Que disse lá, né, se não há Deus, né, vira uma confusão. Não, ao contrário, se há Deus, tudo é permitido. Tamanha a imoralidade, a falta de ética das escrituras. Tanto Novo, Antigo Testamento, um pouco mais, bem mais grave no Antigo Testamento. O Novo Testamento está tudo cheio de contradições. Olha, realmente eu estou me direcionando para os gnósticos, são maravilhosos. Essa parte aí, para não me alongar muito, do casamento, tudo isso, no gnosticismo cristão é bem claro, não pode ter, não pode. Alguém que e não só no gnosticismo cristão. Aí eu faço a conexão com outras espiritualidades, como o budismo Theravada, que o budismo Theravada também é o budismo mais autêntico, mais próximo do original, tá? Porque o budismo é meio parecido com o cristianismo, tem uma bagunça enorme, né? Um monte de segmentos, né? É o mais tradicional. E o caminho para você se liberar do samsara implica em parar com esse tipo de atividade. Desculpe aí a quem ferir. Porém, por outro lado, eu vejo que isso é uma coisa que tem que ser espontânea, consciencial, uma prática voluntária da pessoa e não, de forma nenhuma, por lei ou por imposição, né? Como fazem as pessoas religiosas que querem impor, não, isso pode, isso não pode. Não, não tem nada a ver. É uma compreensão. Eu poderia até me explicitar essa compreensão, mas ficaria umas 2 horas para explicar. Então, enfim, só para finalizar, passar a bola para vocês, então, é isso que eu penso. Dentro das escrituras canônicas, é possível interpretar assim, porque são escrituras para o povão. Tá? São escrituras para o povão. A igreja é para o povão. Então, o povão, como é que vai ficar? Tem que ter isso aí também. Tem que ter tudo. Tem que estar, né? Na verdade, né, o religioso ele não tem diferença dos outros. Ele tem uma diferença. Ele é um pouquinho mais mau, né? Ele tem como justificar suas ações más. Né? Alguém que segue o imperativo categórico do Kant é mais confiável. Muito mais confiável do que um religioso. Né? O religioso é perigoso, porque Deus está lá matando, e aí se o cara não presta, ele merece morrer, e sei lá, o outro merece ir para o inferno. Então é perigoso. Se Deus permite tudo, como disse o Christopher Hitchens, perigoso isso aí. Né? Então, eu concordo, eu acho que dentro dos canônicos é possível interpretar assim. Agora, a questão do grego é com você, Scania, aí, que é o professor de grego, para interpretar o verbo. Tá? Mas é isso aí que eu gostaria de dizer, já falei bastante, tá? E agradeço aí a oportunidade, tá bom? E eu estou aqui ouvindo o nosso amigo Filho da Luz e matando a saudade das nossas conversas, né? Confesso, eu sou transparente. Então, quem não conhece o Filho da Luz, ele foi monge da Igreja Católica. Não sei se existe ex-monge. Por exemplo, militar não tem ex-militar, ex-juiz, não existe. A não ser que ele tenha sido, não sei, punido com isso. Mas ele foi monge e ele tinha boas condições financeiras, deu tudo para os pobres. Vendeu e deu tudo para os pobres. Né? E passou
viver modestamente como vive até hoje, né? Então, muitas pessoas aí dizem que acreditam no que Jesus disse, mas não é verdade. Porque elas estão acumulando riquezas. Cada dia que passa, cada ano que passa, se tornam mais e mais ricas. Donas de hospitais, bancos, redes de televisão, redes de rádio, infinitas empresas, empresa de segurança agora está na moda. E a gente vê uma locupletação, na verdade, e não um esvaziamento, como a proposta do Cristo evangélico, do Cristo dos evangelhos. Essa proposta de vender tudo, dar aos pobres e me siga. Se você quer me seguir, por que você não faz isso? Buscar em primeiro lugar, Mateus 6:33, né? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não tem que buscar tesouro. Não guardem tesouro onde a traça destrói, o ladrão vem e rouba. Tem que colocar o tesouro onde ele seja um tesouro incorruptível. E onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, essa é uma mensagem que existe nos evangelhos. Mas os cristãos que acreditam, que dizem acreditar no personagem Jesus, neste momento eles colocam o dedo no ouvido e não ouvem essa determinação. Então, o amigo Filho da Luz é um que está aqui. Eu percebo que existe muita sinceridade em você, o Filho da Luz. E há muita ternura nas suas palavras, né? E há muita sabedoria também. Certo? De sorte que, obrigado pelas suas considerações. Voltando aqui ao assunto, eu estou aqui com a reconstrução da primeira Bíblia. Esse livro aqui é um livro espetacular. Por quê? Porque ele representa a primeira proposta de um cânon de que se tem notícia do Novo Testamento. Então, se eu estiver errado aqui, o Edson me corrija. E ele traz aqui vários versículos que não foram atestados por esse filtro do Marcião de Sinop. Vários versículos. E aí, na visão gnosticista, então temos aqui um conteúdo que serve como base para as reflexões. Não é isso, Edson? Está silenciado aí o seu microfone. Né? Ok. Está escutando? Oh. Tranquilo? Tudo bem. Quando na reconstrução está escrito não atestado, é o seguinte: a nossa reconstrução foi baseada no livro de Tertuliano, né? Nos 5 livros de Tertuliano, e no Panarion de Epifânio de Salaminas. Tertuliano, lá no ano 200, ele pegou uma Bíblia marcionita, porque a ideia de Márcio foi para frente, né? Ele fez uma Bíblia que tinha 10 livros, né? 10 cartas de Paulo, o Evangelho do Senhor, e colocou aquilo como, né, ao público. Não sei como é que ele distribuía, mas ele distribuía essa Bíblia, e foi a Bíblia entre os primitivos por mais de 100 anos. Bom, depois da morte dele, tentaram acabar com o marcionismo. Aí, depois da morte dele, ele morreu em 160. Tertuliano escreve 5 livros contra Márcio, né? Mas ele pega a Bíblia marcionita na mão e começa a fazer o contraponto. Aí ele replica lá as cartas de Paulo, Gálatas quase total, o Evangelho do Senhor, as 10 cartas autênticas de Paulo. Ele não replica as pastorais, porque não são as 3 pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito não pertencem, né, ao cânon marcionita. Ela foi escrita lá pelo ano 200, mas está agregado nessa Bíblia atual que nós temos. E eles dizem que foi Paulo que escreveu. Na realidade, não. Porque essas pastorais estão apontando para uma igreja totalmente já organizada, com um montão de gente, presbítero, isso e aquilo. Isso aí não era da época de Paulo, né? Isso aí não aconteceu antes do ano 200. Mas aí ele pega. Aí o que nós fizemos? Tá?
nós pegamos tudo que Tertuliano colocou e nós colocamos na Bíblia. O que está escrito no atestado foi o que Tertuliano não falou. E aonde que ele não falou é justamente aonde a patrística incutou a sua ideia, né? Ela adulterou, interpolou nas cartas de Paulo e no Evangelho do Senhor. Porque o Evangelho do Senhor nada mais é, ou seja, o Evangelho de Lucas nada mais é do que eles colaram e copiaram o Evangelho do Senhor a pedido, né, do Teófilo, né, que tem uma dedicação lá no Evangelho de Lucas, né, como no Evangelho como no livro de Atos, uma dedicatória para o bispo Teófilo da Antioquia. Eu acredito que esse bispo pagou para um grupo de pessoas fazerem essa adaptação do Evangelho do Senhor para o livro de Lucas. Então, o livro de Lucas tem o capítulo 1 e 2, que fala do nascimento de Jesus, né? E fala da sua infância. Ao passo que no Evangelho do Senhor começa com Cristo descendo do céu, já adulto, com a aparência de um homem de 30 anos de idade. Então, quando Márcio morreu, eles aproveitaram, interpolaram em quase todo o Novo Testamento. Então, essa Bíblia aqui, a gente fez pelo pensamento, ou mais perto. Era 100% verdade? Não, eu não diria que não. Mas eu diria que é o mais perto possível da verdade. Aqui no Brasil nós temos essa, nos Estados Unidos tem 2 reconstruções, eu também sempre troco e ajudo lá o pessoal também, na medida do possível, né? Porque eu fui o primeiro a escrever, então eu ajudo, né? Porque nessa Bíblia não tem o Espírito Santo. Paulo nunca falou sobre o Espírito Santo. Mas por quê? Coisa, né? Porque ele não conhece o Espírito Santo. Seria Paulo o Espírito Santo? Não. Paulo é o Consolador. Consolador quer dizer Paráclito, numa melhor situação, Paráclito, para mim, é mestre, é professor. Primeiro Paráclito, Jesus, professor dos judeus. Segundo Paráclito, enviado ao mundo, foi Crestos, ou Paulo, enviado como professor. E tem uma coisa interessante, Scania. Olha o que diz sobre o Consolador. Isso aqui ninguém vê. Não tem uma alma viva, um teólogo que lê isso daqui, ó. O Espírito da Verdade, ele não falará de si mesmo. Alguém já leu isso? Ele vai aprender comigo. Vai aprender com Jesus. E vai nos ensinar. Tem algum teólogo aí que já leu isso? Ele passa batido, porque o Deus desse século cegou o entendimento. Então, ele cegou. Agora, quem que se encaixa como Paráclito? Ela falou, eu não recebi de homem algum por revelação direta de Jesus. Dá para fazer um paralelo? Ele não falará de si mesmo? Ele vai aprender de mim? Não dá para fazer esse paralelo? Paulo falou assim, o que eu aprendi, não aprendi de homem algum, mas por revelação direta de Isocreto. E vos ensinei. Ele não falará de si mesmo, ele aprenderá de mim e vos ensinará. Quem que é esse cara? É Paulo. Nas cartas autênticas de Paulo, na Bíblia Marcionita aqui, você pode ver que nas cartas de Paulo não tem o Espírito Santo. Porque Paulo não conhece o Espírito Santo. Porque Paulo falou assim, mesmo que hajam anjos no céu que se consideram deuses, para nós só temos o Pai e o Filho. Não tem. E o próprio Jesus fala, o próprio Cristo fala, quem testifica de mim é o Pai e eu do Pai. Nós nos testificamos mutuamente. Eu não recebo testemunho de um homem. Então não tem testemunho desse Espírito Santo. Isso aí entrou nessa Bíblia aqui depois da criação da Trindade por Tertuliano. E começou a entrar nos concílios, naquelas maracutaia toda, por interpolação. Nas cartas autênticas não tem o Espírito Santo.
Outra coisa. A descida no batismo do Espírito Santo em forma de pomba. Não, eu te provo por quê. Ó, esse não houve, é uma interpolação católica. E como é que eu derrubo isso? Ó, João Batista, ele tinha supostamente recebido 2 confirmações irrefutáveis: a pomba e a fala. Certo, Scanner? A pomba e a fala do próprio Deus. É irrefutável. Tanto é que ele manda, 2 discípulos seguirem a Cristo, e ele começa a falar: eis daí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo bem. Mas agora, se isso fosse verdade, ele não mandaria 2 dos seus discípulos interpolar a Cristo e dizer para ele: tu és aquele que esperamos ou devemos esperar outro? Olha a pergunta. Essa é a pergunta de quem nunca viu Jesus. Tu és aquele que nós esperamos ou devemos aguardar outro? Isso é uma pergunta daquela pessoa que nunca viu Cristo. E os dois nunca se cruzaram. Ele não estaria instigando Jesus para soltá-lo da prisão, não? Aí eu não creio, não dá essa intenção. O que ele queria é o seguinte: vamos supor que estaria preso. Ele viu que os atributos de Cristo, o ministério dele, é totalmente diferente dos atributos daquele Messias que ele está preparando o caminho. Porque olha a mensagem do João Batista: eis que de agora em diante está posto a machado na raiz das árvores, as árvores que não derem bom fruto serão cortadas e arrancadas. Isso aí é o quê? É um testemunho de juízo final, de vingança. E no mais, João Batista, ele apontou o pecado do rei Herodes. Cristo ia apontar pecado de alguém? Já pensou se Cristo ficasse o dia inteiro apontando pecado? Então, esse João Batista, ele é o último profeta da lei, do Deus Velho Testamento. Por isso que Cristo falou: as leis dos profetas só vieram até João Batista. Acabou. E a cabeça de João Batista foi cortada. Quando se corta a cabeça de um profeta, todas as suas profecias são extintas. Então, tudo que ele falou lá, que Jesus ia vir, que ia fazer isso, que ia pôr a machado na raiz das árvores, nada disso aconteceu. E nem vai acontecer. Tá? Todas as profecias só vieram até João Batista. Então... Fred, conclua. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: por exemplo, vou dar um bom exemplo aqui, simples e rápido. Por exemplo, Gálatas 4:4, na nossa Bíblia está assim: Deus enviou seu filho, nascido de mulher sob a lei. Tá? Na Bíblia normalzona aí, tá? Deus enviou seu filho, nascido de mulher sob a lei, tá? Então, o que a gente já pensa? Pô, ele é nascido de mulher e sob a lei. Ele é um homem. É justamente o que Tertuliano queria, provar que Jesus não era o fantasma pregado por Márcio. Ele era um homem. Então, ele colocou lá. Essa Bíblia está assim: Deus enviou seu filho, nascido de mulher sobre a lei. Na Bíblia marcionita, se você olhar na reconstrução aí, não está. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Só. Aí, acabou, não tem aquela nascido de mulheres sob a lei. Isso é a camada católica. Então, essa Bíblia marcionita está expurgando a camada católica. Se você ler... Eu era pastor por 15 anos, unicista. Eu achava tão chato as cartas de Paulo. O livro de Romanos, para mim, era chato. Paulo, uma hora ele era fora da lei, uma hora ele era a favor da lei, uma hora ele era isso, uma hora ele era aquilo. Eu não entendia aquilo, eu achava chato pra caramba. Agora, lendo a reconstrução, a gente está vendo a linha reta, que ele tem um só pensamento, né? Ele tem um só pensamento. E só para falar um pouquinho do Espírito Santo, depois a gente volta para o seu tema. Se o Espírito Santo é tão essa pessoa que existe, por que existem 50 mil denominações? E cada um diz que tem o Espírito Santo. E cada um é contra a outra. Que interpretação esse Espírito Santo dá para cada um? Se Paulo fala,
nós temos o mesmo pensamento, nós temos que ter o mesmo pensamento e o mesmo entendimento. Nós só teremos o mesmo entendimento e o mesmo pensamento a partir do momento que nós temos uma única referência, que é a Bíblia maçonita, que não tem nada, não tem mácula da Igreja Católica, não tem interpolação, não tem adulteração. Você vê ainda ao Corão, um exemplo, vê se tem muitas ramificações como tem, porque ele só tem lá um livro só que eles seguem, né? Agora não tem tantas ramificações. Aqui tem mais de 50 mil ramificações, e uma contra a outra, por causa desse Espírito Santo. Ainda me colocam, a Patrícia me coloca um versículo de coação. Aquele que blasfemar com esse danado desse Espírito Santo, não tem perdão. Então você pode blasfemar contra o Pai, contra o Filho, contra ele não tem perdão nenhum. Porque ele é autor de toda a mentirada que está nessa Bíblia aqui. Por exemplo, você vai em Lucas capítulo 1, né? O versículo 78, quando ele pega, Ananias pega aquela criança no colo e começa a profetizar, cheio do Espírito Santo, está lá escrito, ele diz uma parte de profecia que nenhuma se cumpriu, que ele livraria seus inimigos, livraria o seu povo dos seus inimigos, completaria a bênção de Abraão, e nada disso aconteceu. Então, esse Espírito Santo não existe, isso é invenção da Igreja Católica, para quê? Para que Paulo fosse diminuído. Então, aquele pessoal, aqueles 12 no livro de Atos, foram cheios do Espírito Santo, né? E eram 12 apóstolos. E Paulo não é considerado apóstolo pelo livro de Atos. Ele é um irmão menor, né? Ele é um irmão menor. Então, qualquer coisa que ele fala é inferior ao que os 12 falam. Eles colocam lá, os fundamentos são erguidos pela doutrina dos 12 apóstolos. E pelo livro de Atos, ele não pode ser apóstolo. Pela canetada do autor do livro de Atos, ele não pode ser apóstolo. Mas ele falou, se eu não posso ser para eles, pelo menos para vocês eu sou. Porque eu sou apóstolo não levantado pelos homens, mas pelo próprio Cristo. E apóstolo quer dizer enviado. E existe um único enviado, existe um único apóstolo, única pessoa enviada. Foi Paulo, que ele foi enviado a pregar para o mundo e ele assim o fez. Existem uns 3 ou 4 versículos que ele diz que evangelizou o mundo inteiro daquela época. Com o evangelho que ele recebeu de Cristo. E depois, 14 anos, quando ele volta da evangelização, ele encontra Pedro, Tiago e João pregando o evangelho que não é verdadeiro. É um evangelho envolto em judaísmo, dizendo para circuncidar, seguir as leis, seguir o Deus do Velho Testamento e aceitar Jesus. Então, oi. Você concluiu aí? Para mim tá bom. Veja bem, aqui em Efésios você tem muito conteúdo, né? Então, se vou deixar você falar, você tem conteúdo para dissertar muito aí. Se alguém quiser adquirir uma Bíblia dessa aqui, essa versão, esse primeiro cânon do Novo Testamento, ela faz como? Ela faz o seguinte, pode deixar um contato aí, né? Vou pegar meu contato do WhatsApp, tá? E como é que eu faço? Eu coloco aí no chat, depois meu contato? Ou você pode... Você quer coloca no chat que eu coloco aqui na... Pode colocar no chat. Qual é o DDD? O meu é 13 99 19 58 72. 13 9 99 19 58 72, né? Acontece o seguinte, se a pessoa quiser o PDF de graça, eu dou, não tem problema nenhum, tá? Agora, a Bíblia, eu tenho que cobrar ela, porque eu paguei por ela, né? Então, ela está R$ 82,00 com o frete grátis, tá? Demora 5 dias aí, 5 dias aí, chega na sua casa, tá? Nos Estados Unidos,
eles já têm a reconstrução também, tem 2 reconstruções, a nossa é melhor, porque na deles, eu vou falar que é melhor pelo seguinte, na deles, eles não têm, eles só têm as 10 cartas de Paulo e o Evangelho do Senhor. Aqui eu coloco uma proposta de leitura do Evangelho de Pedro, né? Proposta do Evangelho de Pedro, do Evangelho de Judas e do Evangelho de João, sem o capítulo 1 e o 2, né? Sem o capítulo 1 e 2, tá? Que é abominação. Aqui, daqui a pouco a gente vai dar as boas-vindas aí ao nosso amigo Eric e nosso amigo Claudemir. Veja bem, aqui em Efésios 5, 31, diz assim, ó, por causa disso, o homem deixará pai e mãe e os dois serão uma só carne. Isso aqui não é sexo, não? Não, veja bem, quando ele fala assim dessa parte, ele fala sobre a criação de Jeová. Jeová, ele é o Deus de toda a carne. Ele colocou esse instinto na gente de procriação. Ou a pessoa nasce já com aquele instinto de procriação. Todos os animais já têm. Ele prefere deixar o pai e a mãe dele, mas quer procriar, não quer nem saber. É aquilo lá botou na mente dele. Porque é crescer e multiplicar. O que ele quer é isso. Ele quer que a procriação não pare. Paulo tentou barrar a procriação. Fala, pô, faça que nem eu. Fique solteira. Fique solteiro. Agora, se você se abrasar, então é melhor que se case. Se o homem tem uma filha virgem, ele consegue essa filha lá. Vamos tentar acabar com essa roda insensara, como diz Filho da Luz, essas rodas das reencarnações, porque ele faz isso. Ele faz isso porque ele faz isso porque ele tem um restaurante lá no inferno, ali é o restaurante dele. Ali que ele se alimenta dos temores, do ranger de dente. Esses seres são horríveis. No Velho Testamento, eles pedem oferta todo dia. Os levitas eram o quê? Eles eram homens santos ou eram matador de frigorífico? Ou eram dono de restaurante? Eram o dia inteiro matando animal, colocando no caldeirão lá, e aquela fumaça subindo, e esses seres aí, bonzinhos, aplacando a sua ira. Esse é o Deus do Velho Testamento. Mas o Jesus... Edson, desculpa fazer essa pergunta, posso? Só uma palavrinha aí, por favor. Pronto, vamos, Filho da Luz, deixa o Filho da Luz falar primeiro aí, peraí. Vai lá. Porque essa parte é importante, tá? Opa, pois não. Prossiga. Não, contigo, Filho da Luz. Deixará... Opa, tudo bom, beleza. Ó, vamos lá, deixará o homem, seu pai e sua mãe, né? Como é que é mesmo? Só lê o versículo aí para... E se unirá sua mulher, e serão ambos uma só carne. Extremamente espiritual. O problema, sabe qual que é o problema? O problema é o protestantismo. Essa tragédia que destruiu o cristianismo. Isso é místico. O homem, a mulher é a alma. E o homem é o espírito. Quando a alma casa com o espírito, forma uma só carne. Ressurreição. Isso é o casamento da alma com o espírito. Isso está relacionado com o casamento da alma e com o espírito. Como o evangélico é tarado, então eles ficam achando que não é isso. Desculpe a sinceridade. Hoje eu assisti um negócio que eu fiquei refletindo até onde chega essa porcaria dessa história que Jesus Cristo salvou todo mundo e pagou os pecados. Até onde pode chegar? Eu vou só explicar da onde vem essa meditação. Tá? Porque essa destruição... e viva a Igreja Católica, quem quer ser religioso, é importante, às vezes, passar pela religião, e eu não me arrependo
principalmente pela ala monástica da Igreja Católica, que é fantástica, né? Maravilhosa, a ala monástica. Então, vamos lá. A Igreja Católica, por favor, sejam católicos, tá? Para sair dessa mentira, Jesus Cristo salvou todo mundo, pagou os pecados. Eu vi aquela mulher, não é moralismo que eu vou dizer aqui, tal da Andressa Urach, é isso? Acho que é isso. Vocês devem conhecer melhor. Uma mulher que faz filme pornográfico, o problema é dela, isso não tenho nada contra. Só que, o detalhe, o cinegrafista é o filho dela. Pelo amor de Deus, vocês conhecem essa história? Não sei se vocês conhecem. Tá? O cinegrafista é o filho dela. Tá? Cara, pelo amor de Deus, nem na Grécia isso era legal. A tragédia Édipo Rei mostra o horror que é um relacionamento de mãe com filho, alguma coisa assim, né? Essa coisa íntima de mãe com filho. Édipo Rei, a tragédia grega, mostra isso. Como é que chegou a esse ponto? Agora, sabe qual? E ela faz coisas piores, hein? Que eu nem posso relatar aqui, e nem são relacionadas a sexo. Coisas... Olha, ela não tem nem... Olha o que ela diz. Ela diz o seguinte, que ela crê em Jesus, ela tem certeza da sua salvação, mesmo continuando a fazer isso, porque Jesus já pagou pelos seus pecados e morreu na cruz por ela. Então, Jesus já cumpriu o que ela deveria cumprir, e ela só espera, quando morrer, que ele venha buscá-la. Sabe, isso só é possível pelos evangélicos e protestantes. Jamais a Igreja Católica aceitaria uma bobagem dessa. Por quê? Porque na Igreja Católica, hoje eu não sou um religioso católico, mas já fui, e não me arrependo, a pessoa não está salva até o último segundo de vida. E outra, só entra no céu se for santo. Santo, senão vai para o purgatório. Entendeu? Então não tem essa de continuar fazendo aberrações desse tipo, e Jesus já pagou pelos pecados. Essa é a tragédia do cristianismo hoje, que você vê os pastores ladrões, as pessoas fazendo todo tipo de falcatrua, porque Jesus já pagou pelos pecados. Entendeu? Então, esse é o problema. Agora, voltando ao negócio da união da alma e espírito. A alma é espiritual, isso. O casamento é a união da alma e espírito. Em Efésios 5, 22, 23, 24, 25, ele vai falar exatamente sobre isso. O marido é o cabeça da mulher. Por quê? Claro, o espírito é o cabeça da alma. E o Cristo é o cabeça do homem, é o cabeça do espírito. E Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo. Há uma ordenação. Primeiro a alma, né? Depois o espírito, depois o Cristo, depois o Pai. Tá? E não tem nada a ver com sexo. Né? Só que existem outras passagens de Paulo que dão margem a isso. Por isso que eu digo, é uma confusão, sabe? Nag Hammadi, sabe quem salvou Nag Hammadi? Só porque encontraram em 1945 a Igreja Católica, viu? Os monges enterraram os escritos de Nag Hammadi, os monges, os padres do deserto fizeram isso. Tá bom? É a salvação. Nag Hammadi é uma maravilha. É a salvação do cristianismo, Nag Hammadi. Mas só que, infelizmente, os cristãos presos na sola escritura, outra prisão, não acessam Nag Hammadi, né? Os cristãos que eu digo protestantes. Porque eu comecei a ler gnósticos por indicação de um padre amigo meu. Leia os gnósticos, ele falou, leia os gnósticos, e me indicou os livros, né? Então, a Igreja Católica, viva a Igreja Católica, e o Espírito Santo está lá, hein? Muito bem entendido pela Igreja Católica.
e por Nag Hammadi. Tem Espírito Santo está explodindo em Nag Hammadi. Evangelho de Felipe, vários evangelhos, está explodindo o Espírito Santo lá em Nag Hammadi. Tá? O Edson não gosta muito de Nag Hammadi, né? Mas posso dar um parecer? Dá um minutinho. Dá um minutinho. Só, um segundinho. Um minuto. Logo após, vamos fazer assim, o Claudemir... Tá. Agora, ele citou aqui Evangelho de Bastião, de fulano, de isso, daquilo, está na Nag Hammadi. Agora, o único que bateu no peito e falou assim, ó, mesmo que um anjo do céu e venha-vos pregue outro evangelho que não seja o meu, considere maldito. E no evangelho, nas cartas de Paulo, não tem o Espírito Santo. Então, você fique, filho da luz. O teu evangelho, fique com ele, com o Espírito Santo que lá está. Eu fico com aquele que diz que se alguém pregar outro evangelho que não for o dele, considere maldito. É uma questão de escolha, né? E a Nag Hammadi, você bem sabe... Espera um pouquinho, só um minuto. Você sabe que a Nag Hammadi tem mais de 6 escolas gnósticas, né? Uma é contrária à outra ali, ó. Eu tenho vários vídeos da Nag Hammadi, estudei bastante, cheguei à conclusão que ela mais atrapalha do que ajuda, tá? Essa é a conclusão que eu chego. Tá cheio de coisas lá que um fala uma coisa, o outro fala outra. Os heróis de lá são os inimigos de Paulo, Pedro, Tiago e João. Você pode ver que os heróis da Nag Hammadi é Pedro, Tiago e João. Bom, muito obrigado. Obrigado pela parte. Essa fala de Paulo é coercitiva, não tem o Espírito de Cristo. Isso é coercitivo. Não pode outro evangelho. O que é isso? É igual o Apocalipse lá. Quem alterar, isso aqui vai levar uma praga. Isso daí é coisa do demônio. Isso aí não tem nada a ver com o Espírito de Cristo. Pelo amor de Deus. Uma vez eu achei na rua com os amigos meus a Bíblia satânica do Lavey. Não sei se alguém já ouviu falar. E nós pegamos aquilo e ficávamos rindo. No final tem uma praga gigante. Ele acabou o riso na hora. Acabou a graça. Com a praga no final. É a mesma coisa que o Paulo está aí coercitivamente dizendo quem alterar o evangelho, nem que apareça mais. Não, eu não tenho o Espírito de Cristo aí. Desculpe, com toda a sinceridade. Deixa eu passar aqui para o Claudemir. Vamos lá, Claudemir, já é bem-vindo. Boa noite, estão me ouvindo? Vamos, sim. Me escuta, né? Boa noite, Scania. Boa noite, Edson Gomes. Boa noite, Érico. Boa noite, Leandro Barroso, né? Leandro Barroso. E boa noite, Filho da Luz. Estava aqui meio atordoado, acordei agora, até coloquei o primeiro comentário no chat, mas pedi para o Scania me passar um pouco, eu não entendi. Os assuntos estão divagando muito. Eu não entendi se a live é sobre Efésios, na questão do amor. Amai as vossas esposas. Maridos, amai as vossas esposas. Então, a pergunta é a seguinte. Ali tem sexo ou não? Eu disse no início, não, a sua resposta é nunca? Ali não. Justifique aí. Peraí, que Érico vai... Peraí, Érico, vai chegar, tá mudo aí. Peraí, que vai chegar na sua vez. Por quê? Justifique sua resposta.